e o nosso cliente que entrou em contato pedindo que nós investigássemos a esposa dele. Ele disse para nós que um dia ele saiu mais cedo do trabalho e foi para casa. Chegando em casa, ele entrou, começou a andar no corredor até o quarto dele, e quando chegou lá, ele começou a ouvir algumas coisas muito estranhas, e a esposa dele estava falando algumas palavras muito picantes. Ele disse para nós que ele aguardou um pouco para ouvir até onde ia aquilo. Só que ele disse que não aguentou. Abriu a porta, perguntou para ela com quem ela estava conversando. Ela disse para ele que ela estava num período de depressão, que ela conheceu uma pessoa pela internet, que essa pessoa estava fazendo muito bem a ela, mas que os dois nunca tinham se encontrado pessoalmente. Que aquilo lá era só uma aventura virtual, que não tinha nada a ver, para ele não se preocupar, que não passava daquilo. Ele disse para nós que discutiu muito com a esposa, quase pediu divórcio, mas disse que ia dar uma chance para ela pelas filhas e pediu para que nós observássemos ela durante alguns dias. E foi aí que nós colocamos o detetive de campo atrás da esposa desse nosso cliente. Nós começamos a investigar ela durante toda a semana. Geralmente ela entregava os filhos na escola de manhã, deixava lá na escola, depois ela ia para academia, voltava para casa e nos 3 primeiros dias ela não fez nada de anormal. Era uma rotina muito regrada. Só que nesse terceiro dia foi aí que nós observamos uma movimentação estranha dela. Assim que ela deixou as filhas na escola, ela passou numa loja, comprou algumas coisas, voltou para casa dela. Ela ficou um tempo lá, depois ela saiu toda arrumada, pegou o carro e foi até um estacionamento. Era um estacionamento tipo de onde tem várias lojas, aí tem aquele espaço onde os carros param na frente, ficam estacionados. Ela parou o carro e ficou dentro do carro durante mais ou menos uma meia hora. E foi aí que apareceu um outro carro onde ela entrou e nós começamos a seguir ela. E foi aí que nós vimos ela entrando no motel com um rapaz. Depois que eles saíram de lá, ela pegou o carro e foi para casa. Nós entregamos todas as provas para o nosso cliente, que voltou para casa já sabendo que a esposa dele tinha saído com outro homem e ido para o motel. Os dois conversaram e ela confessou que ela saía com essas pessoas que ela conhecia na internet e que não era um só. Ela disse que já estava fazendo isso há algum tempo e ele pediu o divórcio. Então, o que acontece com a pessoa que traiu a outra em um casamento? Essa pessoa vai sofrer alguma penalidade? Vai ter alguma consequência essa traição? O que vai acontecer? Se a pessoa trair a outra e essa pessoa que traiu depende financeiramente dessa outra pessoa, da pessoa traída, a pessoa traída não precisará pagar alimentos para a pessoa que traiu. Então, se ela depende financeiramente da pessoa traída, a pessoa que traiu vai ter que dar os seus pulos após o divórcio. Outra coisa é a questão da indenização. Se a traição gerou um dano, a pessoa traída tem direito a ressarcimento indenizatório. E a pessoa que traiu vai ter que pagar a indenização pelo dano provocado.